Depois de 10 anos, a PEC do trabalho escravo foi aprovada. Os números mostram a necessidade da aplicabilidade da lei e o Maranhão continua liderando o ranking de exportação de mão de obra escrava no Brasil, infelizmente. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a pesquisadora e professora da Universidade Federal do Maranhão, Flávia Moura. Bom dia, Flávia. Bom dia, Flávia. Seja bem-vinda ao Portal da Assembleia. Obrigada. Flávia, esse tempo todo, quer dizer, uma década para a aprovação de uma PEC tão importante, isso mostra o jogo de poder, os interesses envolvidos nessa questão e, acima de tudo, um problema tão grave que nós precisamos jogar no esquecimento nesse país, no sentido de acabar com essa situação, né, deplorável em relação ao trabalho. A PEC é uma luta aí do movimento social, né? Acho que principalmente dessa pressão do movimento social. Sem ele, não estaríamos nem nessa situação, né? Em vários momentos ela foi para votação e por algum motivo não foi votada, né? A gente acredita que a PEC é um instrumento necessário, mas ela não pode parar aqui. Agora que começa a luta para a efetivação dessa lei, né? E a gente sabe que expropriação de terra é uma questão muito complicada a se fazer, principalmente num estado nosso, com problemas fundiários como a gente tem, né? E com latifúndios ainda tão presentes. Então, a gente acha que nesse momento é um momento de comemorar, por um lado, né? Mas, por outro lado, de intensificar essa fiscalização, principalmente do movimento social, né? Bom, um dos pontos mais divergentes aí para a aprovação dessa PEC na Câmara, que deve retornar agora para o Senado, é o conceito de trabalho escravo. Mas a gente fica pensando a respeito dessa dificuldade em definir o que seria trabalho escravo diante de tantos números que a gente vê, diante de tantas situações que são consideradas análogas, né, à condição de trabalho escravo. Por que tanta dificuldade, na tua opinião, Flávia? A gente sabe que um conceito sempre ele é construído, né, nunca ele é dado. Então, os operadores do direito conseguiram efetivar esse conceito no artigo 149, quando eles caracterizam a condição análoga a trabalho escravo, 149 do Código Penal, né? Mas, assim, os estudos de sociologia, de história, de ciências sociais no geral, apontam várias situações. Na verdade, a questão do trabalho escravo é um misto de situações, né, que caracteriza aquela sujeição do trabalhador. Então, o cerceamento da liberdade, né, principalmente hoje pela dívida, não mais pela vigilância amada. Podemos até ter alguns casos ainda no Estado e no país, mas a dívida é a maior prisão hoje para esse trabalhador. Fora as condições subhumanas de trabalho que a gente vê no Maranhão, por exemplo, as condições insalubres em cavoarias e as condições mesmo nas fazendas de gado, com a questão da água não potável, né, dos alojamentos inadequados, comida inadequada. Então, é uma soma de caracterizações e, por conta de ser uma soma, as pessoas acabam interpretando muito ao seu modo e ao seu interesse, né? De que conceito é esse, né? A lista suja do trabalho escravo, ela apresenta várias empresas de grande porte, inclusive, e políticos, detentores de cargos públicos, né? Como é que você observa esse aspecto? Quer dizer, não há aí claramente a inoperância do Estado em relação ao combate a esse tipo de trabalho? Exatamente. Por um lado, a gente tem que fazer justiça de lembrar aqui que a questão da repressão, principalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tem se efetivado no Brasil, principalmente de 95 para cá, com os grupos móveis de fiscalização. Mas o Estado está ausente na questão das políticas públicas, né? Porque se esse trabalhador tivesse condição digna de trabalho, uma oportunidade de trabalho, de educação, de saúde, ele não entraria nessa situação. Por outro lado, o Estado é presente sim, mas presente de uma forma arbitrária, né? Então, essa ligação da economia, se a gente for falar aqui do Maranhão, rural, né, com a questão das políticas locais, é muito forte ainda. Então, às vezes, não é o político diretamente, mas tem uma ligação com os grupos. E muitas vezes, como a gente já viu, é realmente o político que tem a fazenda, que tem a cavoaria, que acaba sujeitando essas pessoas a essa condição, né? Bom, você fez uma pesquisa que deu origem ao livro Escravos da Precisão, né, que identifica aí toda essa cadeia, né, do trabalho escravo em determinada região aqui do Maranhão, e a figura do gato, né, que está muito presente na tua pesquisa, que é visto aí
como um grande vilão dessa história toda, mas na verdade o gato, a tua pesquisa aponta isso, né? Ele também é vítima desse processo. Com certeza, a gente consegue nesse estudo desconstruir um pouco essa questão, o trabalhador de repente ele vira escravo, né? De repente o auditor fiscal do trabalho que vai para aquela fiscalização diz para ele que ele está sendo sujeito a uma condição análoga de escravidão. Mas quando a gente desconstrói isso, a gente vai falar, eles são escravos dessa precisão, essa categoria nativa, né, que eles utilizam como uma necessidade extrema, quer dizer, eu não tenho mais como ficar olhando a minha família passar necessidade. Então eu vou, como eles mesmos dizem, aventurar, né? E nessa rede existem trabalhadores que já estão mais envolvidos e muitas das vezes eles acabam virando aliciadores de próprios outros trabalhadores. Então, no trabalho, a gente desconstrói um pouco essa relação vilão, bandido, mocinho, né, do gato, porque muitas vezes o gato ele é um trabalhador que ascendeu um pouco ali e que, de repente, está formando turma e está ganhando um trocado para isso, mas, na verdade, a relação não que deve se combater no nosso entendimento, não é essa micro, né? Uma relação do latifundiário mesmo, né? Relações econômicas que sujeitam essas pessoas a essa condição em detrimento de um lucro absurdo, né? Do gado e da base aí que é o carvão vegetal, que é a base do ferro gusa que a gente exporta aí para fora do país. Como é que você observou essas denúncias feitas agora, inclusive, no mundo inteiro, com as ações do Greenpeace aqui na Baía de São Marcos, essa última semana? Eu fico muito feliz de ver iniciativas assim, porque a gente, por muito tempo, falou muito sem eco, né? A gente falava de uma condição que a gente tinha que explicar até que não era escravidão colonial, que era uma escravidão contemporânea. A sociedade não entendia muito do que a gente estava falando. Hoje, com essa publicização, a gente já, pelo menos o problema está colocado, né, na sociedade. Agora, basta enfrentá-lo, né? Então, acho que esse envolvimento foi uma força-tarefa de articulação de movimento social do Maranhão com o país e até fora, organismos internacionais que apoiam essas lutas pelos direitos humanos, né? E que acabaram culminando nessas ações que a gente tem assistido aí do Greenpeace, que é um organismo muito forte, internacional, e que acho que ajuda a dar voz, né? Principalmente para a gente ser cobrado de fora para dentro, porque infelizmente, para acontecer alguma coisa, às vezes não é só no Estado, né? Mas a gente tem que ter uma cobrança externa para que alguma providência seja tomada. Bom, essa denúncia do Greenpeace, ela parte aí de denúncias a respeito da questão do desmatamento, da invasão de terras indígenas e do trabalho escravo. Está tudo envolvido né, nesse protesto. Essa semana a gente teve uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa que tratava da questão do território dos índios Auaguajá. E uma fala me chamou muita atenção, foi uma fala de um indígena que faz parte do movimento, né, indigenista, ele falando o seguinte: a gente vai ter que agora entrar todo mundo para ser ativista do Greenpeace, para que as pessoas possam reconhecer a nossa luta. Ou seja, ele estava falando lá de uma ausência de Estado. Como é que você vê isso? Infelizmente, assim, a gente sabe que a questão indígena é uma questão sui generis também, né? Mas com relação ao trabalho escravo, as questões de meio ambiente, de índio, de quilombola, elas de alguma forma estão imbricadas, porque elas estão trabalhando com terra, né? Com territórios, na verdade. E que esses territórios que deveriam ser melhor distribuídos, eles muitas vezes são menos distribuídos e por uma produção absurda para poucos, né? Então, essa questão, que acho que essa fala desse índio é uma fala que ele é um grito, né, de uma questão de... a minha fala tem que ser legítima, né? Não só do Greenpeace. Então, acho que a gente tem que começar a valorizar mais as articulações locais. E os próprios políticos, né? Estamos falando de uma casa parlamentar, né? Que possam estar mais atentos a isso, né? Não ter que vir um Greenpeace, quer dizer, a ponta do iceberg, né? Quer dizer, tem que vir algo de fora, fazer esse estardalhaço para, de repente, eu perceber uma coisa que é tão corriqueira no Estado. Então, acho que os políticos precisam conhecer um pouco mais a realidade do nosso Estado para poder intervir nela, né? Nessa rede, nessa cadeia que envolve o trabalho análogo à escravidão,
Eu tive a oportunidade de morar um tempo no interior do estado, em Coroatá, e percebi várias empresas, por exemplo, de transportes, enfim, agências de viagem que são montadas especificamente para levar esses trabalhadores para determinada região do país. E muitas das vezes para trabalhar na lavoura, para trabalhar exatamente em situações subhumanas. Quer dizer, não é assim que funciona? Você que estudou, Flávia, essa rede? Sim, essas agências de viagem, entre aspas, né, elas são, na verdade, construídas ali, né, como se fossem viagens de passeio. Basta né? ir nos entroncamentos do estado para a gente ver, né, essas saídas. Exatamente, né? mas quando você olha o ônibus e vê aquele ônibus cheio de trabalhador, você percebe logo que daquilo não é turismo, né? E que os destinos são muito bem traçados, né? Eles estão ligados a esse fluxo migratório do maranhense. Para o Sudeste, principalmente na cana, né? No Corte de Cana em São Paulo, para o Mato Grosso também, laranja, batata, várias colheitas, né, que eles acabam indo. E hoje, pasmem, para obras do PAC no Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, a gente vê que é uma contradição, né? É o governo construindo políticas, rede, né? E ao mesmo tempo, esses trabalhadores dando subsídio em detrimento dessa sujeição. Então, as questões, elas devem ser melhor articuladas, porque de repente você vê um projeto como é o PAC, né, que tem um impacto, tem um reconhecimento que a gente tem que ter, mas, por outro lado, com mão de obra escrava. Né? Alguma coisa está errada aí, precisa ser vista. Bom, Flávia, a gente quer agradecer a tua participação aqui no Portal da Assembleia. Obrigada, muito obrigado, obrigada. Flávia. Bom dia.